Deus abençoe, meus irmãos. É um prazer estar juntamente com todos os nossos irmãos, aqui com o Tabernáculo Brana, em Londrina, Paraná. Amém? É uma satisfação enorme poder, depois de um bom tempo que viemos aqui, voltar aqui e ver todos firmes na mesma fé. Eu creio que isto é o mover de Deus, porque não temos uma igreja local físico aqui, né? Simplesmente viemos e adoramos a Deus na nossa simplicidade, na nossa humildade, mas é assim que Deus opera com o seu povo. Sempre na humildade, sempre na simplicidade. Deus não está nos grandes templos. Deus está na manjedoura. Sempre foi desta forma e vai assim até o final. Porque o que importa é a palavra. Que importa para o Senhor. Amém? E é por causa desta fé que nós estamos aqui nesta noite para mostrar a nossa comunhão uns com os outros e a nossa comunhão com Deus. Que estamos bem uns com os outros e que estamos bem com Deus, em paz com Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no livro de Isaías, capítulo 19, versículo 16. Isaías, capítulo 19, o versículo 16. Deus abençoe também os nossos amados irmãos por toda parte no Brasil, em Moçambique, Portugal, Luanda, São Tomé e Príncipe, Alemanha e Londres. Deus abençoe a cada irmão que está neste momento no seu lar, fazendo a adoração a Deus através deste culto. Então vamos ler Isaías, capítulo 19, o versículo 16. Nesta noite eu vou falar sobre o tema Um movimento do poder de Deus. Um movimento do poder de Deus. Isaías diz: os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, que há de se levantar-se contra eles. Querido e amado Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, lemos a Tua palavra e cremos que o Teu Espírito Santo está aqui, no nosso meio, para poder vivificar a sua palavra em cada coração, aqui presente, Senhor, e através da audiência na internet, cada irmão possa ser vivificado pelo movimento de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar, meus irmãos? Vamos tomar aqui a mensagem do profeta de Deus, William Marion Branham, profeta que Deus enviou nos últimos dias. O mover de Deus nos últimos dias. Sempre que Deus move, nós temos que seguir o movimento
de Deus. Não é difícil isso, né, meus irmãos? Só que não é para todo mundo. É somente para aqueles que foram chamados e escolhidos para poder ver e ouvir o que Deus está fazendo no dia em que você vive. Muitas vezes as pessoas veem aquilo que Deus fez há 2000 anos atrás. As pessoas conseguem ver o que Deus fez através de Jesus na cruz, há 2000 anos atrás. As pessoas conseguem ver o que Deus fez através de Lutero, 500 anos atrás. As pessoas conseguem ver o que Deus fez através de John Wesley, há 300 anos atrás. As pessoas conseguem ver o que Deus fez há 100 anos atrás nos Estados Unidos, com o movimento de William Seymour, o movimento pentecostal na América. Mas as pessoas não conseguem ver o que Deus fez nesses últimos dias, manifestando a mensagem de um profeta, conforme está profetizado em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, o dia do Senhor. Deus nos prometeu um profeta nos últimos dias. Antes do terrível dia do Senhor, que é a grande tribulação que está por vir. Então, antes desta grande tribulação cair na terra, o nosso Senhor, o nosso Deus, prometeu enviar um profeta, prometeu enviar uma mensagem para preparar um povo para subir, sair da terra, no arrebatamento, antes desta grande e terrível tribulação que haverá na terra, da qual nós já estamos próximos, meus irmãos. Porque nós já estamos aqui no finalzinho de Apocalipse 10, o versículo 11. E quando Deus tirar sua igreja da terra, então vai cumprir Apocalipse 11. E Apocalipse 11 é a grande tribulação. Apocalipse 11 são aquelas duas testemunhas que vão surgir, vão aparecer lá entre os judeus, dois homens ungidos, um com o ministério de Moisés, o outro com o ministério de Elias, e eles vão trazer pragas e pestes sobre a terra. Eles vão trazer essa grande tribulação sobre a terra. Assim como Moisés trouxe tribulação no Egito. Haja rãs, haja piolhos, a morte do primogênito, a água se transforma em sangue. Quem trouxe aquelas pragas no Egito? O ministério de Moisés. Assim como o profeta Elias, nos seus dias, cerrou o céu para que não chovesse, por 3 anos e meio, seca completamente. Da mesma forma, Deus vai repetir estes ministérios em Apocalipse 11, nos últimos dias. Então nós temos que perceber que a hora que nós estamos vivendo já é final. Nós já estamos no versículo 11 do capítulo 10 de Apocalipse. Já à beira de cumprir Apocalipse 11. A grande tribulação. Então nós temos que perceber o mover de Deus. O que Deus está fazendo hoje. E é nisso que nós vamos entrar. Porque nós somente estamos aqui hoje, reunidos aqui, por causa do mover de Deus. Quem trouxe cada um de vocês aqui, não foi a minha vinda aqui, foi o mover de Deus na sua vida que te trouxe aqui nessa noite. Você poderia estar em qualquer igreja, numa igreja grande, numa igreja bonita, com um grande pastor, com show de iluminação e tudo mais. Mas houve um mover, algo aconteceu
que te atraiu aqui nesta noite para ouvir aqui um simples irmão, simples pastor, para te falar um pouquinho da palavra de Deus, do que Deus está fazendo hoje. Porque as pessoas sabem o que Deus fez ontem, mas elas não veem o que Deus está fazendo hoje. Por isso que a própria palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Se Deus falar com você nesta noite, meu irmão, minha irmã, não endureça o seu coração, mas deixa Jesus entrar, deixa a palavra entrar, deixa a revelação entrar. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Agora, quem tem a chave da porta do seu coração é só você. Jesus não arromba uma porta. Jesus não entra no seu coração se você não permitir. Você tem que abrir a porta e convidá-lo a entrar. E dizer: Senhor, eis-me aqui. Faça do meu coração a sua morada, meu Deus. Vamos tomar aqui, meus irmãos, vamos ser breve, mas vamos entrar na mensagem pregada pelo irmão Brana. Eu não tenho mensagem, eu prego a mensagem de William Marion Brana. Eu prego aquilo que eu aprendi com a mensagem do profeta de Deus. Assim como o meu pastor, Osmar Rodrigues Costa, pregou aquilo que ele aprendeu com o profeta William Marion Brana. Então vamos tomar a mensagem do profeta, a era da igreja de Éfeso, no parágrafo 19 em diante. Prestem bem atenção. O irmão Brana diz assim: quero continuar assim, prossigamos um pouco mais. Temos o estudado, você, a história dos avivamentos. Aí o irmão Brana diz assim: um avivamento significa um movimento do poder de Deus. Os irmãos entenderam? Vou repetir. Um avivamento significa um movimento do poder de Deus. Vamos explicar, né, irmãos? Isso quer dizer, sempre que Deus move, o povo tem que mover também. Sempre que Deus move, o crente tem que seguir Deus. E para o crente mover e seguir Deus, Deus aviva o crente. Por isso que um avivamento, por que Deus traz um avivamento? Para aquele povo se mexer, para aquele povo agir, para aquele povo seguir Deus aonde Deus está, porque Deus moveu. Preste atenção. Lá no deserto, Israel estava seguindo a coluna de fogo. Quando a coluna de fogo parava, Israel parava. E eles armavam as suas tendas, eles se estabeleciam aonde a coluna de fogo parou. Porque a coluna de fogo era Deus. E eles permaneciam ali enquanto a coluna de fogo estava ali. Porque o crente tem que estar aonde Deus está. Por isso que
O pastor Osmar sempre pregou isso, eu vou ter que pregar também. Se você crê que Deus está na macumbaria, vai lá para a macumbaria. Se você crê que Deus está na católica, vai lá na católica. Se você crê que Deus está na pentecostal, vai para a pentecostal. Por quê? Você crê que Deus está lá, então vai para lá. Agora, Deus, ele é a sua palavra. E você tem que saber aonde que a palavra de Deus está cumprindo, aonde que a palavra de Deus está. Porque a coluna de fogo é a palavra de Deus. Essa coluna de fogo aqui, ó, que apareceu sobre a cabeça de William Branham. Por que nós cremos na mensagem de William Branham? Porque nós cremos na mensagem da coluna de fogo. Agora, eles ficavam lá o tempo que fosse preciso no deserto. Muitos dias, até anos. Enquanto a coluna de fogo não movia, o povo estava sossegado, estava parado ali naquele local, naquele lugar. Mas o dia que a coluna de fogo movia, meus irmãos, aquele povo era avivado. Porque eles tinham que desarmar a barraca, eles tinham que desarmar as tendas, eles tinham que arrumar suas coisas, suas malas, seus utensílios, porque a coluna de fogo moveu, vamos embora. Para onde a coluna de fogo for, nós iremos. Aonde Deus estiver, eu estarei ali. Ah, mas peraí, Deus está num lugarzinho simples assim? Com um povo simples assim? Nós estamos aqui porque cremos que Deus está aqui. Agora, Deus é a palavra do dia, a palavra de hoje. Nós cremos na palavra de hoje. Nós cremos que esta coluna de fogo está aqui. Porque a palavra está aqui. O mover de Deus é um avivamento. Aviva o povo. Vamos embora, gente. Vamos arrumar nossa vida, vamos arrumar nossa casa. Deus moveu, a palavra moveu, a palavra prosseguiu. Vamos desarmar na tenda, vamos para a terra prometida. E Israel seguia Deus assim no deserto, até chegar em Canaã. Nós seguimos a Deus assim, até chegarmos no céu, até o dia do arrebatamento. Então nós seguimos o movimento de Deus. Deus manifestou com Lutero. Depois que Deus manifestou com Lutero, Deus manifestou com Wesley. A coluna de fogo moveu. O que o povo tinha que fazer? Seguir a mensagem de Wesley. Mas o que eles fizeram lá atrás? Se denominaram na mensagem de Lutero. Nós não vamos sair daqui. Deus tratou com Lutero e agora nós vamos fazer uma denominação, uma igreja. Nós vamos ficar aqui, mas peraí, Deus moveu. Você não viu que a coluna de fogo moveu? Deus foi para frente. Você quer ficar parado aqui? Você vai morrer no deserto. Da mesma forma foi quando Deus moveu de Wesley para os pentecostais. Aí Deus levantou um homem de cor, lá na América, que trouxe o movimento pentecostal, a restauração dos dons. O que os metodistas tinham que fazer? Seguir coluna de fogo. Deus moveu para a mensagem pentecostal. Deus moveu para a mensagem lá na América. E Deus usou aquela mensagem na 57. Mas quando Deus terminou com aquela mensagem, Deus moveu outra vez. Aí Deus moveu através da mensagem de William Marion Branham. Em 63, meus irmãos, Deus estava manifestando na terra o ministério profético, revelando todos os mistérios escondidos. Era Deus movendo. Depois que Deus manifestou com o irmão Branham,
Deus moveu outra vez aqui no Brasil, através da mensagem de João. Deus veio de Apocalipse 10, 1 a 7, o ministério do profeta, revelando toda a palavra, e depois a coluna de fogo moveu. A coluna de fogo não permaneceu na América depois. Quando a coluna de fogo moveu, ela moveu e se manifestou no Brasil. Porque os grandes pregadores da América não tiveram coragem de pregar o que o William Branham revelou. Mas Deus tomou no Brasil um homem simples e humilde, que pôde tomar a mensagem do profeta e profetizar outra vez tudo que o irmão Branham revelou, a terceira etapa. Deus, ele prossegue com a terceira etapa, meu irmão. Deus, ele prossegue com a terceira etapa. E durante 23 anos, do ano 2000 até o ano 2024, você vê Deus manifestando no Brasil o movimento do poder de Deus, que atingiu, abalou toda a nação eleita, toda a nação foi abalada. Quando esse CDzinho do pastor Osmar começou a chegar nas casas, e o povo foi crendo, nada pôde segurar aquele povo dentro de uma denominação. Eles saíram das denominações, por quê? Da própria mensagem, porque eles foram avivados com a mensagem do dia. E eles estavam seguindo o movimento do poder de Deus, porque foram avivados, foram revelados. É isto que faz o movimento de Deus. Ele te aviva, ele te dá força, ele te dá ânimo, ele te dá coragem para você se movimentar, para você tomar atitude, tomar decisões. Não é o humano, você em si não tem conta, dá conta, mas quando você abre o seu coração e deixa Deus operar, então Ele faz a obra na sua vida. Agora, escute isso aqui que o irmão Branham diz. É aqui que é o que eu quero falar, né? Então o irmão Branham diz aqui: um avivamento significa um movimento do poder de Deus. Certo? Aí o irmão Branham diz aqui: e cada vez que Deus move, ali está Satanás para se mover também. Sempre que Deus move, o diabo está ali também para mover também. Entende o dia que nós estamos vivendo? Depois da morte do pastor Osmar, quando Deus moveu, o diabo estava ali para mover também. O que quer dizer isso, meus irmãos? Quando Moisés foi lá dentro do Egito e começou a fazer os sinais, jogar a vara e transformar ali em serpente, Satanás fez o mesmo movimento. Jogou Janes e Jambres, jogou as duas varas no chão e elas se transformaram em serpentes também. Então, sempre que Deus move, Satanás está ali para mover também. Para quê? Para confundir o incrédulo. Porque o crente permanece no mover de Deus. E tudo que Deus faz, Satanás copia. Então, sempre que Deus move, Satanás move também. Isso quer dizer, meus irmãos, quando Deus move na sua vida, o diabo, ele vem e move também. Sempre que Deus traz uma bênção na sua vida, você vai perceber que o diabo também vem e traz uma luta na sua vida. Porque Deus te abençoou. E o diabo não gosta de ver o crente abençoado. Se Deus te deu um emprego, uma bênção do emprego, agora mesmo você vai ver o diabo com alguém lá dentro do emprego, fazendo você sofrer. Te perseguindo, trazendo luta.
prova. É assim, né? Tudo que Deus vai te abençoar, a fé. Você aceitou Jesus, você creu na mensagem do profeta, você creu na mensagem de João, você aceitou o batismo, foi batizado, está uma benção. Estou seguindo a Deus. Logo vai vir uma luta para tentar te desanimar. Sempre que Deus move, o diabo move também. Sempre que Deus traz uma bênção, o diabo vem e traz uma luta. Sempre que Deus traz uma vitória, o diabo vai trazer outra luta na sua vida. É assim que é a vida cristã. E nós precisamos entender isso. Presta atenção. Sempre que você for abençoado por Deus, espera que vai vir uma luta, uma prova. Porque o diabo não vai deixar aquilo sossegado. É o irmão Branco que diz. E cada vez que Deus move, ali está Satanás para se mover também. Trazer luta, prova, dificuldade. Por isso que você vai ver, meu irmão, depois da partida do pastor Osmar, Deus moveu. Você tem que ver que Deus estava ali manifestado no pastor Osmar, em João. Mas depois que Deus levou o pastor Osmar, Deus moveu. E você tem que perceber para onde que Deus moveu. Porque você tem que seguir Deus. Você tem que seguir Deus, tem que seguir a coluna de fogo. Para onde a coluna de fogo é onde você tem que ir, o crente tem que ir. Então, se você crê que Deus saiu de Franca, vai procurar onde você acha que Deus está. Entendeu, meus irmãos? Agora, se você crê que Deus moveu e está em Franca ainda, permaneça conosco. Agora, se você acha que Deus moveu e moveu para uma doutrina errada, vai seguir a doutrina errada. Se você acha que Deus está lá, vai para lá. Eu creio que Deus está aqui. Eu creio que esse é o mover, o avivamento do dia para nós. Por quê? Nós permanecemos com a palavra, nós permanecemos naquilo que o pastor Osmar falou. Não permita que essa doutrina permaneça no vosso meio. Eu estou pregando contra isso, meu irmão, para essa doutrina não permanecer no nosso meio. Eu estou pregando aquilo que o pastor Osmar ensinou e mandou fazer. Agora, se você crê que Deus moveu para aperta o play, doutrina errada, vai atrás da doutrina errada. Vai ser feliz. Eu não quero que ninguém fique no meu ministério, meus irmãos, com dúvida. Você tem que ter segurança do que você crê, porque é a sua fé, a sua vida, é o seu arrebatamento. Eu prego as minhas convicções, aquilo que Deus me deu, eu não posso pregar outra coisa. Cada pastor vai pregar suas convicções, e eu tenho que ter as convicções que Deus me deu, dentro daquilo que eu aprendi com o profeta, dentro daquilo que eu aprendi com João, pastor Osmar. Agora, sempre que Deus move, o diabo também move. Deus moveu depois da morte do pastor Osmar, manifestando agora no quíntuplo em pastores, levando e pregando a mesma mensagem. Eu creio desse jeito. Deus, depois da morte do pastor Osmar, para mim, Deus moveu manifestando agora em pastores. Por quê? Porque lá da manjedoura, Deus chamou pastores. Deus anunciou a primeira mensagem a pastores, da salvação, da graça. Aqueles pastores que estavam lá no campo, os anjos chegaram e falaram para eles do nascimento do menino Jesus. A primeira mensagem dos anjos de salvação foi anunciada por pastores. A última mensagem que fecha a salvação, Deus termina com pastores. Agora, eu vejo isso. Eu vejo que isso é o mover de Deus, hoje. É o que o irmão Breno ensinou. Deus usa um homem
Depois que Deus leva esse homem, Deus chama outros para pregarem a mesma mensagem. É assim que eu creio, meu irmão. Agora, se você crê que Deus está movimentando com doutrina errada, vai seguir doutrina errada. Eu não posso fazer mais nada. A gente só prega. Certo? Mas você tem que ver. Deus moveu. O diabo veio na mesma hora. Moveu também. Surgiu dois grupos. Um que crê em doutrina do aperto play e outro grupo que não crê. Você tem que descobrir qual é o mover de Deus. Certo? É céu ou inferno, meu irmão. O caminho que você escolher é o caminho que você vai. Por isso você tem que ter luz, revelação, segurança no que você crê. Cada vez que Deus move, ali está Satanás para se mover também. Nunca falha. Aí você vê Moisés, Janes e Jambres. Aí você vê, Deus moveu lá no deserto com Moisés. Satanás veio, moveu com Datã, Coreia e Abirão. Aí Deus moveu com Josué. Quando Deus moveu com Josué, Satanás veio e moveu com Acã. Aí Deus moveu com Jesus. Satanás veio e moveu com Anás e Caifás. Sempre que Deus move, Satanás move também. E move aonde? Através da religião. É religioso, no mesmo grupo. É no mesmo grupo que Satanás move. Ele prega uma coisa quase igual à correta. É isso que você tem que perceber. Escute isso aqui. Já estamos terminando. O irmão Brand diz: nos dias do grande avivamento de Gales, a maioria das pessoas não sabem disto. Quando Deus moveu lá na Inglaterra, lá no país de Gales, né? No país de Gales. Nos dias do grande avivamento de Gales, a maioria das pessoas não sabe isto. Olha, asilos para os enfermos mentais se encheram rapidamente. E houve uma grande demonstração do poder demoníaco para desviar a atenção de Deus. Os irmãos entenderam? Lá no país de Gales, Deus moveu com o avivamento galês. O diabo veio e trouxe uma grande enfermidade mental. Uma grande demonstração do poder demoníaco. Os asilos, diz o irmão Brana, se encheram rapidamente. Para quê? Para desviar a atenção daquele avivamento, do mover de Deus. Então, Satanás, sempre que Deus move, Satanás vai fazer algo para desviar a atenção do mover de Deus. Os irmãos me entendem? Quando Moisés fez o sinal, lá no Egito, a vara se transformou em serpente, Janes e Jambres fez o mesmo sinal. Oh, mas peraí, eles fazem o mesmo sinal que Moisés? Para que aquilo? Para desviar a atenção do mover de Deus. Então eu quero trazer os irmãos aqui já no último dia, meus irmãos, porque o movimento que Deus fez, depois da partida do pastor, Satanás já trouxe uma doutrina errada para desviar a atenção do que Deus ia fazer aqui, depois da partida do pastor Osmar, que é o mover de Deus. Ao invés da mensagem continuar com Efésios 4:11, que é Bíblia, eles querem que a mensagem continue com a doutrina errada. Para desviar, aperta o play, meu irmão,
É uma doutrina para desviar sua atenção, para fazer você perder o arrebatamento. Nós estamos na hora do arrebatamento, meu irmão. Não é hora de vacilar. Acorda, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Porque se você tem um pastor cego, o Senhor Jesus disse, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Se você tem um pastor morto, você é um morto junto com aquele pastor. Porque todos aqueles que creram em Datã, Coreia e Abirão morreram, eles e as suas congregações. Todos aqueles que creram em Janes e Jambres morreram no Mar Vermelho. Todos aqueles que creram em Anás e Caifás morreram em seus dogmas e credos religiosos. Está escrito, no tempo de as coisas mais estranhas que absolutamente eram de Satanás, para tentar zombar da bondade e poder de Deus. Nos dias de Lutero, é dito que o milagre de seu ministério, escuta isso aqui, nos dias de Lutero, é dito que o milagre de seu ministério não se encontra no fato que ele tenha protestado com êxito contra a Igreja Católica Romana. Mas, olha, o milagre se encontra no fato de que ele podia e pôde permanecer com sanidade mental. Porque o mundo religioso estava com a sua mente já toda pervertida por Satanás. O mundo estava pervertido, crendo em cada coisa, meus irmãos. E o maior milagre da mensagem de Lutero foi que Lutero permaneceu com sanidade mental. Hoje, somente a esposa de Cristo, ela tem sanidade mental, uma sanidade que pode ler a mensagem, escutar o pastor Osmar e ter a sua mente sã, sadia. Nos dias de Lutero é dito que o maior milagre de seu ministério não se encontra no fato que ele tenha protestado com êxito contra a Igreja Católica Romana. Mas o milagre se encontra no fato de que ele podia e pôde permanecer com sanidade mental e ser profundo no meio de tantos fanáticos que estavam guiados e possuídos por espírito de erro. Por isso você tem que saber, meu irmão, que você tem um pastor que tem sanidade mental. Num tempo que muitos pastores por aí já perderam a sua consciência mental religiosa da própria mensagem de João. Escutam e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Pode colocar o pastor Osmar falar para eles lá. Isto não é doutrina certa. Eles não crêem mais, meu irmão. Isto é falta de sanidade, já perderam a sua mente. Já não funciona mais a cabeça, já ficaram cegos. É Laodiceia, cega, nua, infeliz e não sabe. Por isso que somente a esposa, os crentes que fazem parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, eles têm uma sanidade mental. Aonde o pastor Osmar fala, isto não é doutrina certa. Eles creem exatamente como o pastor Osmar pregou. Isto demonstra sanidade mental. Os demais perderam a sanidade mental, estão loucos, dementes. Porque já não ouvem mais, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não fala. Osmar, é você ter sanidade mental dentre tantos fanáticos que estão formando idolatria em cima do pastor Osmar, estão formando denominações em cima da mensagem do pastor Osmar,
Estão formando doutrinas erradas em cima da mensagem, pastor Osmar. Isto, meus irmãos, é demência espiritual. É a 7ª praga. Isso é uma praga, meu irmão. A pessoa fica louca, só que ela não sabe. E não sabeis que é cegos, nus, desgraçados, e não sabem. Eu não estou xingando, não. Está escrito na Bíblia, desgraçados. Em outras traduções está infelizes. E eu fico feliz de poder vir aqui em Londrina e encontrar meus irmãos com sanidade mental. Sanidade mental, meus irmãos. Vocês não perderam a consciência. Vocês não perderam a fé. Vocês não perderam a revelação. Olha o que o Mombrana diz de Lutero. Ele pôde permanecer. Vocês puderam permanecer na fila. Isso é sanidade mental. O profeta falou, não saiam da fila. Pastor Osmar morreu, o que fizeram? Saíram da fila. Formaram doutrina errada. Nós estamos aqui, ó, na fila, rumo ao arrebatamento, meu irmão. Por isso que a Bíblia diz, caia 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Porque você está na fila. Ah, meu irmão, sai da fila. Se você vê se o diabo não te pega. O único lugar de segurança é em Cristo Jesus. É a palavra da hora. E você tem que permanecer no seu lugar. Você tem que permanecer aonde Deus falou com você. Você tem que permanecer na revelação. O pastor Osmar pregou, meus irmãos. Será que o povo não escuta? Não é possível. Aperta o play, mas nunca chega ao conhecimento. O que adianta apertar o play e não ter a revelação da mensagem? Por isso que o pastor Osmar falou, meus irmãos, que o ministério da noiva dura 40 anos. De 2000 até 2040 é o ministério da esposa de Cristo. E o pastor Osmar falou, se Deus me levar antes disto, Deus levanta outro do mesmo lugar para pregar a mesma coisa. O pastor Osmar fala assim, vocês não vão ter sossego. E se você tem se dado conta deste ministério dos últimos dias, você haverá notado a mesma invasão de espíritos falsos e malignos no tempo do irmão Brana, no tempo do pastor Osmar. Depois que o irmão Brana morreu, veio doutrina errada, ressurreição isolada, doutrina do aperto play, espíritos falsos e malignos. Depois que o pastor Osmar partiu, veio espíritos falsos e malignos. Porque sempre que Deus move, o diabo... E se você tem se dado conta deste ministério dos últimos dias, o mesmo que aconteceu com o irmão Brana, aconteceu com o pastor Osmar e acontece conosco. É o mesmo ministério. O ministério do 7º anjo é um só. Vai até o arrebatamento. O ministério do 7º selo é um só. Começou com o irmão Brana e termina conosco. Porque o 7º selo só termina com o arrebatamento. Por isso termina conosco. Não é que hoje eu tenho que revelar alguma coisa, não. Nem o pastor Osmar teve que revelar alguma coisa. Quem revelou tudo foi o William Marion Brana. O pastor Osmar apenas veio e profetizou aquilo que o irmão Brana não podia explicar. E hoje eu tenho que falar somente a mesma coisa, pregar a mesma mensagem. Mas tudo que ele pregou, eu preciso defender. E quando ele fala, meus irmãos, se eu partir antes do rapto, não permita que essa doutrina do aperto play permaneça no vosso meio. Como alguns de vocês, já tinha pastores ali, que tinha essa doutrina. Como alguns de vocês têm pensado por aí. O pastor Osmar já estava corrigindo. Mas eles escutaram a voz do pastor Osmar em vida.
Agora eles jamais vão escutar depois que ele partiu. Já que tem que ouvir somente os meus CDs. Isto não é doutrina certa. Eu prego a mesma coisa, eu estou repetindo o que ele falou. Na mensagem, só o irmão Brana devia pregar. Eu estou pregando a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou vendo o mover do diabo. E sempre que Deus move, o diabo move também. Você vê na primeira era da igreja, Deus moveu através da era do leão, Paulo. O diabo veio e moveu através do cavaleiro, do cavalo branco. Depois, Deus moveu para o animal semelhante a um bezerro, animal de sacrifício. O diabo veio e moveu através do cavaleiro vermelho. Depois, Deus moveu com um animal semelhante ao rosto de um homem. E Satanás veio e moveu através do cavaleiro preto, o falso profeta. Aqui nos últimos dias, Deus manifestou através do animal semelhante a uma águia, um profeta. E Satanás vai mover através do cavaleiro amarelo na grande tribulação, que será a besta. Sempre que Deus move, o diabo move também. Mas nós precisamos permanecer na fila e seguir o mover da coluna de fogo, amém? Tem que ser assim. Agora, espere e confio que você tenha suficiente mente espiritual para receber isto. E possa, presta atenção, meus irmãos, estou terminando. Agora, espere. Tenha suficiente mente espiritual. Você não é demente espiritual. Você tem mente espiritual, porque você tem a mente de Cristo. A esposa de Cristo, ela não é demente. Revelação da palavra. Espere e confio que você tenha suficiente mente espiritual para receber isto. E possa permanecer forte e firme sobre isto. A segunda vinda de Cristo, parágrafo 4. O irmão Branham diz assim: agora sabemos que avivamentos vêm somente através do Espírito Santo. É Ele quem traz avivamento. Nós não podemos fazê-lo por nós mesmos. Nós somente podemos fazer um esforço e Deus tem que abençoar aquele esforço. Nós confiaremos que Ele o fará. Amém? Você faz sua parte, que Deus faz a dele. Você só permanece na fila, que Deus cuida do resto. Amém? Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por esta mensagem nessa noite, que foi aquilo que o Senhor quis entregar para meus irmãos, através deste humilde vaso, Pai. Continue abençoando a cada um, é o que te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém.